No livro de Isaías, capítulo de número 53. Ei, Jesus! Amém, irmãos? Todos acharam? Irmãos, Isaías 53, do versículo 1 até o versículo 5. O texto diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é com muito temor e é com muito tremor que eu venho nesta noite trazer essa mensagem. Aleluia! Em uma campanha, muitas pessoas esperam ouvir uma mensagem impactante. Muitas pessoas esperam ouvir uma mensagem que fala sobre bênção. Muitos pregadores, em uma campanha, eles vão pregar o que a igreja quer ouvir. Mas hoje eu não vim pregar o que muitos gostariam de ouvir, mas sim o que todos precisam ouvir. Irmãos, existe uma mensagem que ela engloba todos os aspectos daquilo que nós, seres humanos, necessitamos ouvir. Existe uma mensagem que ela é o centro, que ela é o coração do verdadeiro Evangelho. E esta mensagem é a cruz de Cristo. Apóstolo Paulo, ele fala que a cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para os salvos, ela é o poder e a sabedoria de Deus. Quando falamos de cruz, estamos falando diretamente de milagre. Milagre é um ato ou um acontecimento incomum, algo que é inexplicável. E o que tem a ver a cruz com milagre é que Jesus, mesmo sendo Ele Deus, Ele se entrega na cruz para nos salvar. Aleluia! A vida do santo para salvar pecadores. A vida do justo a pessoas injustas. João 1, versículo 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A Bíblia, ela fala de diversos milagres que ocorreu durante a história. A Bíblia, ela fala de cego que começou a enxergar. A Bíblia, ela fala de paralítico que começou a andar. Ela fala de mortos que ressuscitaram. A Bíblia, ela vai falar da história de uma mulher que sofria por uma enfermidade por 12 anos, um fluxo de sangue. E essa mulher, ela toca nas vestes de Jesus e é curada. A Bíblia vai falar da transformação da água em vinho. A Bíblia vai falar da multiplicação de pães e peixes. Mas de todos os milagres descritos na Bíblia, o maior milagre não foi morto ressuscitar. O maior milagre não foi cego enxergar. O maior milagre não foi paralítico andar. O maior milagre descrito na Bíblia foi Jesus Cristo descer do céu e pisar na terra. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, sendo reconhecido na figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, a qual Deus o exaltou sobremaneira, que deu-lhe um nome, que está acima de todos os outros nomes, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os joelhos daqueles que estão no céu têm que se prostrar diante dele. Quem está na terra tem que se prostrar diante dele. E deixa eu te falar uma coisa: queira o inimigo ou não, queira Satanás ou não, ele tem que se prostrar diante de Deus. Ele tem que se prostrar diante de Jesus. Ele tem que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Irmãos, quando falamos de cruz, estamos falando de esperança, porque pela cruz nós fomos libertos. Jesus diz que aqueles que o Filho libertar, verdadeiramente serão livres. Jesus, ele nos libertou do poder do pecado. Jesus, ele nos libertou de toda impureza, de toda imundícia. Jesus, ele nos liberta da morte. A cruz, ela era usada como um instrumento de morte, mas nas mãos de Deus, ela se tornou o instrumento que nos daria vida, e vida em abundância, vida eterna. A cruz fala de esperança, porque por meio da cruz, nós temos a certeza que um dia nós vamos estar com o nosso Criador pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Irmãos, tudo começou ainda no jardim do Éden. Quando Deus coloca o homem no jardim, Deus diz ao homem que de toda árvore poderia comer o seu fruto, exceto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, tentada pela serpente, descrita na Bíblia como o animal mais astuto que havia sido criado, a serpente diz a Eva: não disse Deus que de toda árvore poderia comer o seu fruto? E Eva responde dizendo: de toda árvore poderia comer, exceto da árvore que estava no meio do jardim, porque no dia em que comesse, ou no dia que tocasse, certamente morreria. Então a serpente diz a Eva que não morreriam, mas que teriam seus olhos abertos, que seriam igual ao próprio Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, vendo que a fruta era agradável aos olhos, bom para se comer e desejável ao entendimento, ela come. E ela dá ao seu marido Adão, e ambos comeram. E por causa disto, o pecado entrou no mundo. Sabemos nós que Adão, ele era o nosso representante. Então, quando Adão peca, a culpa do pecado recai sobre todos nós. Está escrito em Romanos que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado a morte, e a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. João diz que todos pecamos, e aquele que disser não ter pecados, esse se engana a si mesmo, e a verdade não está nele. A Bíblia também diz que todos pecamos e destituídos da glória de Deus estão, mas que somos justificados gratuitamente pela graça e pela entrega de Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte. Então, se todos nós pecamos e o salário do pecado é a morte, isso significa que todos nós merecíamos a ira de Deus. Todos nós merecíamos a morte e a condenação eterna. Mas João, ele vai descrever o maior ato de amor que o ser humano pode conhecer. João vai falar de um amor a qual nós não conseguimos calcular. Um amor que é inescrutável, que não se mede altura, que não se mede largura, que não se mede profundidade. João vai dizer no capítulo 3, versículo de número 16: porque Deus
amou o mundo de tal maneira Aleluia. que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, ele veio a este mundo através de uma mulher, uma virgem, por nome de Maria. Jesus, ele foi criado por José, um carpinteiro. A Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus. Só fala que Jesus, aos 12 anos, ele ensinava no meio de doutores. Mas a Bíblia descreve que ele crescia e se fortalecia em espírito. E que ele era cheio da sabedoria e da graça de Deus. O ministério de Jesus começa por volta dos 30 anos, conforme relatado no Evangelho de Lucas. Jesus, ele vai até o seu primo João Batista e João o batiza. Depois disso, Jesus, ele sai em peregrinação, pregando o Evangelho, ensinando a sua doutrina. Aleluia, Deus. Jesus, ele começa a ficar famoso por onde ele passava. Jesus, ele se torna conhecido. Aonde Jesus ia, multidões o seguiam. Escribas e fariseus eram pessoas que agiam com hipocrisia, e eles tinham medo do evangelho pregado por Cristo, e por causa disto eles procuravam meio de o matar, eles procuravam meio de o prender, mas a Bíblia diz que eles não conseguiram, porque ainda não era chegado a hora. A Bíblia diz que quando estava se aproximando a Páscoa, a festa dos pães asmos, a Bíblia fala que Satanás, ele entra em Judas Iscariote. Judas, ele vai até os principais sacerdotes, Aleluia. a fim de entregar Jesus. Aqueles homens, eles se alegram e eles dão a Judas 30 moedas de prata. No dia da Páscoa, Jesus, ele reúne com seus discípulos a fim de comer a última Páscoa e celebrar a Santa Ceia. Saindo dali, eles vão para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele se retira de perto dos discípulos, um tiro de pedra, e Jesus vai para o Getsêmani. E ali começa o sofrimento do Messias. Aleluia. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, somente Lucas vai dizer que Jesus, enquanto ele orava, o seu suor se converteu em grandes gotas de sangue que caía sobre a terra. Eu fui pesquisar, eu fui buscar mais a fundo, e a ciência e a medicina, elas falam que aquilo que Jesus havia passado era um caso de hematidrose. Hematidrose é quando as glândulas que produzem suor no nosso corpo, elas se rompem, entrando em contato direto com o sangue. E para que isso aconteça, a pessoa tem que estar num extremo cansaço, seja físico ou psicológico. A pessoa, ela tem que estar abatida por uma profunda tristeza. E o que realmente tem tudo a ver isso com o texto, porque Jesus, antes de ir para o Getsêmani, ele havia dito aos discípulos que a sua alma estava extremamente aflita até a morte. Em Lucas vai dizer que enquanto Jesus orava, a sua alma estava extremamente triste até a morte. Irmãos, quando nós pecamos, nós sentimos a culpa do pecado, nós sentimos o peso do pecado, parece que para nós já não há mais perdão. Jesus, ele não pecou, mas ele carregou sobre si o pecado de todos nós. Aleluia. Irmãos, e Jesus no Getsêmani, ele orava, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja conforme eu quero, mas sim conforme a tua vontade. Jesus, ele repetiu essa oração por 3 vezes. E na última vez, quando Jesus vai até os discípulos que estavam dormindo, Jesus acorda os discípulos e diz: é chegado a hora. Enquanto Jesus ainda falava, Judas Iscariote, ele vem com uma multidão, e com um beijo ele traz Jesus. Mas Jesus havia dito que ai daquele pelo qual o Filho do Homem é traído, porque para este é melhor que não tivesse nascido. Jesus, ele é preso e levado para a casa do sumo sacerdote. Da casa do sumo sacerdote, ele é levado para a autoridade maior, que é Pilatos. Pilatos, ele interroga Jesus, e sabendo da jurisdição de Jesus,
ele manda Jesus agora para Herodes. Herodes, ele interroga Jesus, e ali eles começaram a zombar dele. Vestiram em Jesus uma veste resplandecente, colocaram uma vara na sua mão, e diante dele se prostrava dizendo: salve o rei dos judeus. Desferiam socos no seu rosto e diziam: profetiza, quem é que te bateu? Depois disso eles mandam de novo Jesus para Pilatos. Pilatos, ele mostra Jesus para a multidão e pergunta o que seria feito dele. A multidão começa a gritar: fora com este, e solta Barrabás, porque na época da Páscoa era normal que eles soltassem o preso. Então Pilatos pergunta o que seria feito de Jesus, e a multidão começou a gritar: crucifica. Então Pilatos, ele manda Jesus para o açoite, aquilo que nós conhecemos como flagelo. O flagelo, ele consistia em um condenado, ele ser amarrado em um tronco baixo, com as suas mãos amarradas, para que assim as suas costas ficassem encurvadas, para que os soldados romanos conseguissem bater com maior força. O flagelo era usado um chicote curto, com diversas tiras de um couro pesado. As pontas eram revestidas de pequenas bolas de chumbo ou ossos de carneiro. Estudiosos dizem que as primeiras pancadas criavam aquilo que nós conhecemos como bolhas de sangue. As outras pancadas começavam a rasgar a pele, começavam a rasgar a carne. A tortura era tão grande que aquelas bolas de chumbo ou aqueles ossos de carneiro chegavam a ficar preso dentro do condenado. E quando eles tiravam, jogavam sangue para tudo quanto é lado. Se não bastasse todo esse sofrimento, eles ainda teceram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça, aonde rasgou todo o seu couro cabeludo. Diante disso, eles colocaram em Jesus uma roupa resplandecente, colocaram uma vara na sua mão, batia na cabeça de Jesus com aquela vara, dizendo: eis aí o rei dos judeus, um rei que apanha do próprio cetro. Depois dali, Jesus, ele vai para ser crucificado. Jesus, já fraco, sem força, no livro de Isaías vai dizer que a sua barba era arrancada. Eles puxavam a barba de Jesus a ponto de arrancar. Eles cuspiram nele, eles bateram nele. Jesus, já sem força, cansado. Os soldados, eles pegaram um homem por nome de Simão, Cirineu, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Cirineu não era o seu sobrenome. Cirineu mostra de onde aquele homem era. E Simão, ele vinha da cidade de Cirene. Então aquele homem ajuda Jesus a levar a cruz até no Gólgota, no lugar da caveira. E quando Jesus chega ali, ele é transpassado. Ali furaram as suas mãos e os seus pés por pregos. Jesus, quando estava ali na cruz, muitos daqueles homens ainda assim blasfemavam dele. Eles diziam: salvou os outros, salve a ti mesmo. Aqueles homens tinham uma visão de um Jesus derrotado, mas o que aqueles homens não entendiam, que Jesus na cruz, ele estava vencendo a morte. Jesus na cruz, ele estava vencendo o pecado. Jesus na cruz, ele estava vencendo o mundo. Jesus, ele faz a oração e diz que estava consumado, e com grande brado ele entrega o seu espírito e ele morre. José de Arimateia, ele vai até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos dá o corpo de Jesus a ele, ele enrola o corpo de Jesus em panos limpos e coloca o corpo de Jesus em uma cova que havia sido feita em uma caverna. Depois eles rolaram uma pedra para tampar o sepulcro. Jesus, ele havia morrido pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Aleluia! Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Glória! Irmãos, Jesus, ele ressuscitou, ele subiu aos céus,
Ele está à destra de Deus. E deixa eu te falar algo. O mesmo Jesus que subiu, Ele vai voltar. Ele vai voltar com poder e grande glória para buscar aqueles que são seus. A Bíblia diz que Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nossos corações. E que o Espírito clama, Abá, Pai. É porque somente Deus é capaz de saciar a nossa alma. A nossa felicidade, ela não vem daquilo que está no mundo. A nossa felicidade não vem daquilo que o dinheiro é capaz de comprar. A nossa felicidade não está no carro do ano. A nossa felicidade não está em conquistar a melhor casa e conquistar o nosso melhor emprego. A nossa felicidade, ela está em Cristo. Eu vou repetir. A nossa felicidade está em Cristo. A nossa felicidade está em Cristo. Hebreus 13. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria de chamar a irmã Gabriela para cantar um hino aqui na frente. Ela e o irmão Jasmiro. Preste muita atenção neste hino, porque ele fala justamente daquilo que foi pregado nesta noite. Aleluia, meu Deus! Santo, 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 santo é o Senhor, glória! Aleluia! Glória, glória, glória! Irmãos, a gente venha tomar posse da palavra, né? Amém, verdade, Deus! Sem merecer, foi por nós, né? Verdade! No caminho do golpe, lá foi Deus, sofrer por mim, sofrer por mim. As pedras que ele pisou, jamais pisarei, mesmo sendo Deus, fez isso por mim. Levou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus.
mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie daquilo que fizeram. O Evangelho não é sobre aquilo que nós fizemos, mas sim sobre aquilo que Ele fez. Ele morreu para me salvar, Ele morreu para te salvar, Ele morreu para salvar todos nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade que foi dada em nome de Jesus.